Olá pessoal, tudo bem com vocês? Jim Gomes mais uma vez gravando um vídeo para o canal. Para você que está chegando aí pela primeira vez, eu vivo aqui na cidade de Loulé, no sul de Portugal, e fez 21 anos que eu vivo cá. E recentemente estive no Brasil passando de uma temporada de 3 meses, e hoje exatamente faz um mês que eu regressei a Portugal outra vez. Então, muito obrigado àqueles que já são meus seguidores já há alguns anos. O meu canal é um canal assim pequeno, né? Mas eu também não posto assim com muita frequência. Mas durante eu estava no Brasil, fiz aí alguns vídeos assim mais longos, contando um pouco da minha história, mostrando um pouco lá da minha terra natal, que é no extremo sul da Bahia, região aí de Caravelas, Teixeira de Freitas. Talvez quem conheça aí, deixa aí um comentário, diz assim, eu conheço essa região, ou talvez as pessoas conhecem Porto Seguro, que é uma das cidades mais movimentadas e mais conhecida, próxima de Teixeira de Freitas, né? Apesar que ela fica ali mais ou menos 3 horas e meia da minha cidade para Porto Seguro, mas é lá onde é que eu pego o voo de partida para cá, para a Europa, ou talvez outras pessoas que vão até mesmo viajar dentro do Brasil, porque o aeroporto da minha cidade não está funcionando. E eu saí de lá, né? Foi o meu primeiro voo no dia 27. Eu fui uns 2 dias antes, porque devido ali a alguns conflitos que tem às vezes na BR-101, entre Tamaraju, por ali. Quem conhece essa região, às vezes há alguns conflitos e fecham as estradas. Devido a esses imprevistos, decidi ir uns 2 dias antes para Porto Seguro e já permanecer lá até o dia do embarque. Graças a Deus, deu tudo certo, não houve imprevisto nenhum. Mesmo se eu fosse no mesmo dia ou talvez na madrugada, também não ia haver, porque durante eu estava lá fazendo esses percursos, não houve nenhum imprevisto na estrada. Mas quero falar para vocês que muito obrigado a todos aqueles que me acompanharam durante a minha temporada aí no Brasil, no campo, né, ali no meu sítio. E cuidando ali, ajudando as minhas irmãs também a cuidar um pouco da minha mãe, que inclusive hoje ela até tá assim um pouco abatida, né? Deu ali uns probleminhas, já tem uns problemas, mas hoje tá ali com uns problemas. Infelizmente, neste horário agora, que é quase 2 da tarde aqui, se eu não me engano, acho que já são 2 horas. As minhas irmãs estão levando ela na UPA para passar por uma consulta, porque ela tá assim meia com uns problemas assim nos intestinos e tal, né? A idade, muitos medicamentos e aí depois, né, o sedentarismo, porque ela como tem problema de mobilidade, não anda, né? Só anda ali como um andador. Quem me seguiu viu eu mostrando aí alguns vídeos. E se você também não me segue através lá das outras plataformas, eu vou deixar aqui também que eu tenho mais duas plataformas, que é onde eu posto os stories, posto lá vídeos menos longos, né? Porque aqui geralmente os vídeos são mais longos. E eu quero agradecer a todos vocês por estar, né, me acompanhando aí já há alguns anos. Pretendo este ano, talvez, né? Vamos ver se a gente monetiza aí este ano, né? Porque tá difícil. Quem tem aí canais assim um pouco maior, até mesmo tá se queixando também, porque a plataforma às vezes tem aí muitas burocracias e às vezes você não consegue atingir aquele patamar exigido. Principalmente quem vive daquilo, né? Quem vive aí dos vídeos, desta plataforma. Eu não vivo disso. Eu sempre digo aqui, porque às vezes as pessoas até pensam que eu, às vezes, ganho algum dinheiro, né, das plataformas. Mas desta aqui, principalmente, é uma das que eu acho que é mais difícil de monetizar. Mas eu agradeço àqueles que já vêm me acompanhando aí há algum tempo, né? E aqueles que chegam todos os dias, principalmente agora quando eu estava no Brasil, né, que eu recebi muitos seguidores, tanto nesta quanto nas outras, e eu fiquei muito contente, né, e estou também muito contente por este carinho. Então hoje, exatamente 28 dias, um mês que eu cheguei do Brasil, né, que eu saí de lá no dia 27, cheguei no dia 28. Como eu disse, foi uma viagem muito tranquila. O Cristóvão Luiz não enjoou muito, né, na volta, porque na ida ele enjoou bastante. Então foi ali o voo todo com um saquinho, né, porque é muito incômodo a gente, às vezes, quando vai viajar, quem tem problema com um problema de enjoo. Ele não tinha tomado medicamento e também não tinha o medicamento na mochila. Então foi desde da ilha de Cabo Verde até lá no Brasil,
tipo, passando mal, mas não vomitou. Graças a Deus, né? Mas na volta correu tudo bem. Também já estava precavido, já tinha tomado medicamento e tudo. E não ocorreu aí enjoos. Eu não enjoo nem de barco, pelo menos em viagens até 2 horas que eu já fiz de barco, quase 2 horas, que foi quando eu tive no Brasil da última vez, que eu fiz uma viagem assim mais longa de barco, que foi de Salvador até Morro de São Paulo. Quem já fez esse trajeto aí também pode comentar se enjoou ou não, né? Porque balança um pouco no alto mar, naqueles catamarã. E foi 1 hora, se eu não me engano, e 40 minutos até lá e eu não enjoei. Cristóvão na época enjoou bastante, ficou de todas as cores. Tivemos que o rapaz pediu para ele subir um pouco mais acima para tomar um ar, um vento e tal. E aí foi que amenizou mais o problema. Mas ele tem esse problema. Mas o mais engraçado é que ele tem carta de barco. Mas também nunca ainda colocou em prática. Vamos ver se a gente consegue colocar em prática este ano. Eles têm umas técnicas, né, que eles aprendem quando tá tirando a carta de barco, que é para não enjoar. E aí ele vai tentar este ano, nós vamos tentar alugar aí um barquinho pequeno, né, até o patamar da carta dele para a gente dar aí uma voltinha aqui mesmo até onde é permitido, né, as milhas e tal. Mas depois que eu cheguei, né, graças a Deus, foi organizar as coisas aqui em casa. Os meninos ficaram aqui em casa. O meu irmão que ficou aqui, a esposa dele estava no Brasil também, mas ela regressou primeiro do que nós, porque ela já tinha ido primeiro. E a minha sobrinha também ficou aqui em casa, então eles ficaram aí cuidando um pouco da casa e tal, mas também ficaram, né, nos trabalhos deles e não ficaram exclusivos só de tomar conta da casa, foi cuidando das coisas deles também. Então, quando ficamos muito tempo fora de casa, principalmente 3 meses, que parecia que era muito, mas com a correria e muita coisa para resolver, que ainda ficaram algumas por resolver, né? Principalmente coisas de obras e tal, que demora muito, porque já tinha havido imprevistos desde o início da viagem, porque quem tá me seguindo aí sabe que eu também tive perca na família, que foi a morte da minha cunhada. Aí depois de 3 dias que ela faleceu, nós chegamos no Brasil. Aí aquele clima assim já não estava assim muito bem. Algumas coisas que ficaram ainda por resolver, por fazer, devido aí a alguns imprevistos, né? Vocês sabem que nem sempre os nossos projetos, os nossos objetivos ocorrem 100% daquilo que a gente planeia, né? Porque há sempre imprevisto. Então temos que contar com esses imprevistos. Mas de resto, nós ficamos muito bem no Brasil. Ficamos com saúde, não tivemos assim nenhum problema grave com a saúde, graças a Deus. Nós estávamos segurados, mesmo que a gente pode, né, contar com o SUS, que querendo ou não ainda é um meio que todos recorremos, seja brasileiro, seja estrangeiro, mas a gente preferiu por ter também um seguro de saúde, já desde aqui, que poderia ser atendido em caso de emergência em um hospital ou uma clínica mais próxima, né, por precaução. Mas isso não quer dizer que estamos aqui desfazendo do Sistema Único de Saúde, porque vocês sabem, quem vive aqui fora, que a pior coisa, principalmente, é quando você está num país que você talvez não pode ser atendido gratuitamente, que você tem que ter mesmo exclusivo ali plano de saúde, que é tudo privado e às vezes sai muito caro. Quem vive, por exemplo, na Alemanha, Estados Unidos e outros países aí que a saúde não é privada, não é pública, você acaba passando às vezes por alguns problemas que depois, né, você agradece por ter aí talvez uma saúde pública, mesmo que alguns falam que não é de qualidade, não sei o que e tal, mas analisem bem às vezes os seus conceitos ou quando viajar a alguns lugares que não tenha, talvez você irá agradecer. E aí eu cheguei, né, fui organizar as coisas, o Cristóvão também logo teve que ir para a empresa, né, física, porque lá ele estava trabalhando por home office. E aí ele, depois logo na semana seguinte, ou foi 2 semanas depois, também teve reuniões, né? As reuniões já eram quase direto, mesmo lá do Brasil, mas quando voltou, foi direto para a empresa, né? Pessoalmente, e depois também foi logo para uma formação em Lisboa, para logo de 2 dias também.
E aí também já foi organizando as coisas deles e a gente foi organizando aqui as coisas. Hoje mesmo eu também estava aqui organizando algumas coisas aqui no quarto, porque já está aqui verão, muito calor, e tive separando ali algumas roupas também de inverno, né? Porque não convém a gente deixar assim muita mistura. Aqui sempre a gente separa roupa de inverno, roupa de verão, primavera, outono e tal, mesmo que as temperaturas não estão correndo de acordo à natureza, né? Porque está tudo mudado, as mudanças climáticas estão completamente mudada, né? O mundo todo, principalmente aqui agora ainda é primavera e já chega a 35 graus em algumas regiões. Hoje, principalmente em algumas regiões, ontem também. Em países como a França, a Inglaterra, quase 35 graus, ou talvez até mais de 35, e as pessoas não estão habituadas. Então, os modelos de construções também não estão habituados para esse tipo de temperaturas. É como talvez nós no Nordeste não estamos habituados a fazer construções adequadas para o frio. E às vezes, quando as temperaturas caem um pouco, a gente sente, né, aquela falta das casas, né, que não é construída daquele modelo talvez do sul ou talvez de países, por exemplo, que são mais frios. E aí, de qualquer maneira, né, o corpo acaba por sentir essas diferenças climáticas também. Sem contar que tudo está alterado, né? Hoje em dia, o mar, as temperaturas, está tudo completamente diferente. Depois, eu fui logo trabalhar no dia 1, né? Que aqui fala dia... Nós falamos dia 1º, mas aqui em Portugal fala sempre dia 1. Eu ainda, quando estava no Brasil, eu recebi logo recebi mensagem, né, do meu antigo trabalho, que eu fiz, já contei aqui um pouco da história, que eu fiz um estágio, fiz o curso, depois fiz um estágio de 3 meses, remunerado. Aí depois eu saí do estágio, falei que não ia ficar lá na empresa, até que me fizeram uma proposta, mas também eu não quis ficar lá na empresa, porque também eu iria para o Brasil 3 meses. E se eu tivesse numa empresa com um contrato de 6 meses, que às vezes fazem aí no mínimo de 6 meses, não daria para mim ir e ficar lá durante 3 meses. E eu precisava mesmo de ir, porque eu estava querendo passar lá uma temporada, depois de 3 anos, a minha mãe tem os problemas dela, e né, eu falei, não, eu vou. Aí fui, consegui um contrato de 3 meses aqui numa empresa, e logo quando eu fui à entrevista, falei, né, que eu só poderia fazer de 3 meses, por conta de uma viagem que eu teria planejado para os próximos meses ficar lá no Brasil, junto com minha família. Então, o RH falou, ok, tá bom, não há problema. Assinei o contrato. Assim que terminou, passaram ali, eu acho que mais ou menos 3 semanas, arrumamos tudo, eu e o Cristóvão, e partimos para o Brasil. Aí lá ele ficou 15 dias de férias, né? E depois começou a trabalhar home office, acordando muito cedo, que eu relatava às vezes nos stories, ou talvez aqui mesmo nos vídeos, que lá com uma hora é diferente, né? Primeiro era 3 horas de diferença, depois a hora aqui mudou, passaram a 4 horas de diferença. Então ele já estava almoçando 9h30 da manhã e acordava muito cedo. Por um lado era bom, né? E por outro não. Por quê? Bom porque acabava de mais cedo, né, por volta de 2h30, e depois ainda dava para a gente ir até a cidade, que fica aproximadamente 35 minutos, para a gente resolver algumas questões pessoais. E então nesse caso dava muito certo. Apesar que lá a tarde também passa muito rápida. E quando a gente chegava na cidade, às vezes por volta de 4 horas, mais ou menos, quando a estrada não estava assim muito boa, que era estrada de terra batida, nós já chegávamos lá tipo 4 e tal, e 6 horas o comércio fechava. E às vezes a gente precisava de fazer compras sem ser de mercado, né? Porque os supermercados ficam abertos até por volta das 10, né? Os hipermercados. Mas as lojas menores, elas fecham por volta de 6 horas. E às vezes a gente tinha que correr para comprar algumas coisas nessas lojas, para não fechar, ou às vezes a gente já entrava quase faltando ali meia hora, as pessoas já estavam ali organizando, e é claro, elas estão certas, começaram a trabalhar cedo, deu a hora, tem que arrumar mesmo,
e quem entrar, né, já sabia das informações, que já estava quase fechando, então a gente também, quem é trabalhador, percebe essas coisas. E às vezes as pessoas já olhavam assim, tipo, de cara atravessado, será que vai demorar muito? Às vezes já estavam ali, tipo, varrendo, né, e tal. Mas aí a pessoa tem que ter esse respeito também pelas pessoas que trabalham. Claro que eu sou um trabalhador, eu percebo isto, em comparação quando eu era responsável de uma cozinha, a gente tinha ali o horário de fechamento. Então, se faltava ali menos de 15 minutos e se uma comida ia demorar muito para sair, nós avisávamos logo os empregados de mesa para avisar o cliente que já aquele prato já não dava mais para sair, só se fosse uma comida mais rápida. E ali com todo respeito também, né, com o cliente. Então, ninguém gosta de ser privado de sair na sua hora certa, porque senão depois, né, na hora de entrar tem horário para entrada, na hora de sair também, claro que tem que ter o seu horário de saída. Mas voltamos, né, e seguimos a nossa vida normal, estamos seguindo a nossa vida normal, todo mundo aí focado nos seus objetivos. Fizemos muitas coisas no Brasil que estava nos nossos planos, né? Algumas que ficaram a meio de caminho, como eu relatei a meio do vídeo. E o Cristóvão, que pegou a nacionalidade brasileira, que era um dos objetivos dele também, desde quando a gente saiu daqui, era pegar a nacionalidade não, a residência brasileira, que a nacionalidade já é outro processo, só se morar no Brasil durante um ano, ou então se for casado com uma pessoa de nacionalidade brasileira. No caso, como ele está pegando independente, aí nesse caso primeiro pega a residência, daqui 2 anos tem que renovar a residência de novo. Ele fez todo o processo e quando chegou no Brasil, logo no segundo dia nós fomos atendidos, já foi tudo feito de maneira para a gente não perder muito tempo, né? E porque também nós moramos um pouco longe de Porto Seguro, que é a sede mais próxima da Polícia Federal. Então, para tirar passaporte, para fazer esses documentos de residência, de residente no Brasil, o estrangeiro, lá da minha região, tem que ir tudo para Porto Seguro. Aí, né, logo no segundo dia nós conseguimos o agendamento e antes da gente seguir viagem para Teixeira de Freitas, com nossas malas e que a gente ainda não tinha estado em contato com toda a família, só com o meu irmão que tinha ido nos buscar, que dormiu lá conosco no hotel. Resolvemos logo essa questão, ele se apresentou logo lá com os documentos, com os documentos que já tinham enviado, né, os comprovativos, e também o restante de alguns documentos que era entregue pessoalmente e para tirarem as digitais, tirar fotografias e isso tudo. E aí correu super bem, foi super rápido e com 1 mês e meio ele recebeu com 1 mês, mais ou menos 1 mês ele recebeu o documento com o número. Só que para resolver algumas questões, só o número do documento não bastava, precisava mesmo o cartão físico. Aí depois eles falaram que mais ou menos uns 15 dias iria chegar o cartão físico e que deveria se dirigir até a sede da Polícia Federal para a retirada do cartão. Aí assim que ele recebeu o e-mail, que foi se eu não me engano, numa quinta-feira, aí nós decidimos logo passar um final de semana lá em Porto Seguro, né? Porque era onde ia retirar o cartão. E depois retiramos na segunda-feira, logo pela manhã, o cartão dele de residência. Aí foi lá, nem precisou de muita coisa, só comprovou os dados, né? Os nomes e as datas de nascimento para ver se estava tudo ok. Entregaram e a gente partiu de novo para nossa cidade, porque no dia seguinte ele teria que trabalhar. E então a gente ainda curtiu um final de semana lá, né? Porque também estávamos resolvendo outras questões que depois eu vou estar explicando aqui para vocês o que também a gente foi fazer no Brasil, né? Para além da residência do Cristóvão, para além de eu de estar com minha mãe e também lá com minha família, fomos resolver outras questões pessoais que assim que tiver tudo concretizado, eu vou estar fazendo um vídeo aqui para vocês. E eu sei que aqueles que já me seguem aí há algum tempo vai estar me apoiando de certeza, com certeza. E aí eu fiz lá também algumas mudanças na minha casa de campo, né? Porque apesar
a minha mãe vive lá na casa, mas só que é como a casa é minha, então ficou na minha propriedade, porque já fizemos partilha das coisas, porque o meu pai já é falecido. E a gente já tem ali aquilo tudo resolvido, né? Tudo documentado. E minhas irmãs têm a casa delas, na área delas, mas também pelo fato de estar cuidando de mãe, fica lá também na maioria do tempo, né? Praticamente mora lá, porque uma ainda não terminou de construir a casa dela, que eu acho que eu até fiz um vídeo aqui mostrando a casa da minha irmã, que está assim meio atrasada, né? Por falta talvez de mão de obra, alguns imprevistos, né, que acontecem no decorrer das nossas coisas, né? Dos nossos objetivos quando a gente está tentando concretizar. Mas um mês que nós voltamos e ainda estou aqui com o bronzeado do Brasil, né? Agora já estou começando a ficar, tá vendo a diferença? Tá vendo? Olha aqui, nós voltamos bem corado do Brasil. Eu já sou corado de natureza, né? E Cristóvão, que é branquinho, né? Voltou também assim meio que corado. Ontem mesmo eu tava mostrando aqui para minha sobrinha o meu pé, que tem a marca da Havaiana ainda, da sandália Havaiana, olha, aqui eu vim com a marca. Já tá quase desaparecendo, mas o sol também lá durante o dia, né, muito quente, e durante a madrugada já estava fazendo um pouco de frio, tanto que Cristóvão não levou roupa de frio daqui. Lá teve que fazer umas compras, né, de uma calça de frio, como é que chama? Um moletom. E aí, mas foi muito, muito bom, muito gratificante. Vocês viram que eu estava lá fiz alguns vídeos, né, e também fiz algumas lives para outra plataforma e nós estávamos super contentes. A minha mãe também muito contente. Apesar que tem dia que ela tá assim mais embaixo, né, devido aí o problema dela de saúde, né, a gente também sabe que são muitos anos que ela vem com o problema do Parkinson, e inclusive hoje ela foi pro hospital, está no hospital este momento. Eu tô aqui gravando esse vídeo porque já estava mesmo previsto para gravar, mas eu já tinha falado antes com minhas irmãs e já estava levando ela lá no hospital para passar no médico devido a alguns problemas que ela estava de intestinal, porque não estava fazendo as necessidades de acordo. E eu agradeço a todos vocês por estar me seguindo. E quem não me seguiu ainda, fiquem à vontade para estar me seguindo. E a gente vai continuar aqui fazendo o possível de estar aí mais conectado, tá certo? Um abraço para todos vocês e até mais. E tchau.